Então, turma, agora que eu já criei todas as cenas lá no meu sketch, eu vou abrir no meu layout, né? Vou vir aqui em criar um novo documento na A3, já que as nossas impressões vão ser em A3, então eu vou vir aqui, clicar na A3. A minha ainda aparece com a grade aqui no fundo. Caso de vocês também apareçam e não esteja aparecendo a margem, né, ao redor, vocês vêm aqui em Arquivo, Configurar Documentos, tá? Grade. Eu vou colocar aqui para não mostrar a grade, ok? Pode ver que ela já sumiu lá atrás. E eu vou vir aqui no papel. Já está aqui certinho, né, na minha folha 3. Aqui na minha margem à esquerda eu vou colocar 20, tá? Que é a nova norma. Vou alterar a cor aqui, eu clico na cor, ele já aparece aqui na lateral pra mim, eu vou clicar no preto, tá? E eu vou colocar aqui em imprimir linha de margem, que daí quando eu for imprimir minhas folhas, ela vai aparecer lá. Fechar, e tá aqui, então, a minha prancha do layout, tá? O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar já o meu cabeçalho, né, aqui embaixo, né, o meu selo, que daí daqui eu já vou copiar, né, para minhas próximas páginas, porque todas as páginas de vocês precisam aparecer qual que é a prancha, qual é o número da página que está, né, o nome de vocês, tudo certinho, né, então você tem que imprimir com esse selo aqui embaixo. Quem já tiver um selo, já tiver uma logo, alguma coisa, pode transferir a imagem também para cá e deixar aqui, mas quem não tiver, né, e pensa em mexer, fazer futuramente, pode criar outra, mas a gente vai criar uma inicial aqui para que vocês possam imprimir tudo certinho. Então eu vou vir aqui, como eu falei para vocês, todos os ícones aqui, os atalhos, a maioria é tudo igual ao do Sketch, então se eu clicar no meu H, eu vou conseguir mover, né, se eu clicar no M, ele vai aparecer o ícone certinho. Então, aqui em cima, criar linha, criar círculo também, né? Aqui em cima ele tem criar rótulo, que é quando eu vou colocar as especificações, criar texto. Esse aqui do lado é das dimensões para eu poder criar as cotas. Então, ele é bem parecido com o próprio Sketch. Então, eu vou vir aqui na minha linha, vou vir aqui embaixo, tá? Mais ou menos colocar um ponto aqui e vou fazer uma linha, porque aqui vai ser o meu cabeçalho. Então, ele fechou aqui e pronto. Criei uma linha aqui embaixo que vai ser o meu cabeçalho, tá? Vou aqui no ícone texto, vou colocar aqui, vou colocar disciplina. Tá? Deixa eu colocar em letra maiúscula que fica melhor. Tá? Se eu selecionar aqui e vir aqui na lateral, tá? Cadê? Estilo da forma. Aqui, estilo do texto, tá, gente? Aqui embaixo, ó. Estilo do texto. Eu vou conseguir mudar o tipo de letra, né? Pode ver que ele tá alterando lá, tá? Se eu quero em negrito, o tamanho da letra, né? Então, eu vou deixar aqui ela em 14, tá? E eu vou pôr aqui ela em... Vou achar uma aqui. Vou pôr nessa aqui, ó, tá? E vou deixar aqui ela em negrito 14. Ok. Dessa aqui eu vou duplicar, porque eu quero utilizar a mesma fonte, então eu vou clicar aqui no mover, vou clicar no... Então, eu já dupliquei, né, a minha escrita aqui pro lado, eu vou editar ela, eu vou colocar aqui aluno, vou duplicar ela de novo aqui. Vou colocar projeto. Professor. Aqui eu vou colocar prancha, que é o número da prancha, que é o nome da prancha que eu vou botar. E eu vou colocar mais um aqui, que vai ser páginas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar isso aqui, vou dividir certinho, né? Então, aqui já tá a disciplina. Vou trazer esse aqui mais pra cá. Aluno. Vou colocar aqui. Professor. Projeto. Prancha. E páginas, ó. Ficou todo desalinhado. Para que eu alinhe aqui, eu vou clicar em todos eles, tá? Então, eu cliquei em todos eles, vou clicar com o botão direito. E aqui ele vai aparecer, ó, alinhar, tá? À esquerda, que eu quero que alinhe. Desculpa, alinhar acima, que eu quero que ele alinhe todos eles como esse primeiro aqui. Aqui. Alinhar acima. Esse aqui tá muito alto, então eu vou querer que alinhe ele abaixo. Alinhar abaixo, ó, alinhou com o de baixo. Esse aqui eu quero que ele alinhe acima, tá? E aqui eu vou querer que ele alinhe também acima, né? Então, vem aqui em alinhar acima. Ó, então ele alinhou todas. Falta esse aqui. Alinhar acima. Ó, então ele alinhou todas as minhas palavras, tá? E agora o que eu vou vir aqui, daí vocês vão clicar de novo, né? Pode ser até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? De baixo. Se vocês quiserem mudar, agora eu vou colocar aqui em normal, eu vou colocar 12, né? Disciplina. Projeto residencial 1.
Ok, ó, ele ficou desalinhado, eu clico nos dois, venho com o botão direito, alinhar à esquerda, que ele vai alinhar à esquerda. Pronto. Aí vocês vão vir aqui, vão colocar o nome do aluno, o nome do professor, o nome do projeto, a prancha que a gente vai estar e a página. Eu vou alterar só esse aqui, tá, gente? Vou clicar lá naquele, porque eu quero utilizar o mesmo tamanho, a mesma fonte. Vou vir aqui, vou mover aqui. Prancha, eu vou colocar aqui a minha prancha de layout, né? Aqui, na verdade, eu vou deixar assim, eu vou deixar ela como conceito, que é a primeira prancha que a gente tem aqui, né? Ó, conceito, certo? Vocês podem criar uma de informações do cliente, moodboard, e uma com imagem de referências, tá? Aí vocês aqui que escolhem, mas aí vocês têm que vir aqui no layout, né? Vou colocar aqui, cliente e conceito, tá? Vou alinhar essas duas aqui, alinhar à esquerda, pronto. E aqui eu vou colocar a minha página, né? Eu ainda não sei quantas páginas são, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1/3 pontinhos, que depois eu só altero para quantas páginas ficou no final. E vou vir aqui alinhar também. Opa. Alinhar à esquerda. Então, aqui tá a minha primeira prancha, certo? Que vai ser a minha de cliente conceito. O que eu vou fazer? Vou pegar lá as minhas imagens, aí vou colocar aqui, tá? Aqui está pronta a minha planta, a minha primeira prancha. Eu vou vir aqui, tá? Ó, gente, aqui na lateral, vou vir aqui em páginas, tá? E vou vir editar aqui, vou colocar cliente e conceito. Ok, agora eu vou criar uma nova, tá? Que vai ser a minha prancha de layout. Layout. Ok? Minha prancha de layout e a minha de cliente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, tá? E vou criar um grupo de tudo isso aqui. Aqui, a minha linha ali de cima, vou criar um grupo, certo? Eu vou dar um Ctrl C, vou lá na minha de layout e um Ctrl V. Pronto, ele já puxou pra cá, né? Todo o meu cabeçalho. Vou vir aqui na minha prancha, eu vou colocar layout. E vou alterar aqui a minha página para a página 2. Ok, tenho aqui a minha primeira prancha, né, no caso a segunda, que vai ser a minha de layout, certo? Aí agora o que a gente vai fazer, gente? Eu vou vir aqui no arquivo, tá? Vou vir em inserir e eu preciso procurar o meu arquivo do Sketch. Então aqui, ó, tá aqui a minha cozinha, projeto residencial cena, que foi o último salvamento, né? Aqui, que é onde tá as minhas cenas, né? Que é o meu último arquivo que eu salvei, que é este aqui com todas as cenas que a gente criou. Então eu venho aqui, vou abrir. Ele vai demorar um pouquinho pra carregar, tá, gente? É normal. Aqui, então, ó, ele carregou a minha última visualização lá do sketch, ó, que é aqui o meu sketch, e aqui ele abriu a mesma cena que está lá. O que que eu vou fazer? Eu já vou salvar esse arquivo de layout, ó, pra gente não acabar perdendo, né? Então, eu vou colocar aqui como layout projeto cozinha. Ok. Agora está aqui, tá aberto a minha primeira cena. Eu vou vir com o botão direito nela, tá? Vou vir aqui, ó, em cenas, tá, gente? E olha só, aqui na lateral ele apareceu todas as cenas que a gente criou lá no sketch, ó. Inicial, detalhamento de bancada, mobiliário, todas, né? Então, eu vou vir aqui na layout, que é a minha primeira cena. Ó, ela abriu aqui, então, a minha cena do layout. O que que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito nela novamente e vou vir aqui em escala, tá? No último ícone, e eu vou procurar aqui minha escala 1/25. Aqui. Ó, ele deixou na escala 1/25, e daí o que que eu faço? Aqui na minha bandeja padrão, eu vou vir aqui, ó, em modelo sketch, e vocês verificam se aqui tá clicado em preservar escala, que daí não vai acontecer de vocês mexerem e ela dar zoom alguma coisa e acabar saindo da escala que tá. Então, vocês vêm aqui deixar esse selecionado, que é preservar escala, tá? Aí eu vou vir aqui nas setinhas, vou só aumentar um pouquinho para que ela apareça toda a minha prancha, né? Aqui. Vou mover ela um pouquinho para ela ficar mais certinha. Aqui, ó. Então, ela tá aqui. O mais correto é a gente girar ela, porque pode ver que ela tá ficando bem justinha aqui na minha prancha, tá? Então, eu venho aqui, ó, se eu clicar bem no meio da minha imagem, ele aparece o girar. Então, eu venho aqui e giro ela. Pronto. Ó, então, ela coube melhor, né? Não ficou muito estreita, tá? Aqui. Então, tá aqui a minha prancha de layout. E o que que a gente pode fazer? Conforme eu falei com vocês ontem na sala, é aconselhável, para que não fique muito confuso, vocês criarem duas pranchas dessa aqui. Uma vai ser com as medidas, né, da cozinha, e a outra vai ser somente com as especificações. Então, essa aqui eu vou colocar aqui layout, e vou colocar layout medidas. Pronto, saí aqui, e agora eu vou colocar as medidas dela. Eu venho aqui no ícone aqui em cima, dimensões, e vou começar a colocar as medidas da minha cozinha. Aqui, ó, puxei aqui, ele já deu a medida ali. Aqui, vou colocar aqui também. Vou colocar a profundidade do meu móvel aqui de cima, tá? E vou colocar também a profundidade do meu armário inferior, tá? Ó, gente, aqui, tá?
E aí vocês vão colocando todas as medidas da cozinha de vocês. A parte da bancada. É interessante arrumar também a distância que ele vai ficar, por exemplo, ó, da minha parede até a minha bancada, para que a gente tenha uma noção de circulação, como é que ficou. Aqui, até aqui, certo? Vamos vir aqui onde tá a minha cristaleira, vou colocar a medida aqui também. E as medidas da minha despensa. Aqui também a profundidade dela, profundidade aqui na lateral. Vou arrumar a medida total aqui também. E a medida total dela aqui. E aí vocês vão colocando todas as medidas da cozinha de vocês, certo? Então aqui tá a minha primeira prancha, que vai ser a minha prancha de layout com medidas. Aí agora eu vou vir aqui nas páginas, então eu tenho aqui, eu vou só renomear aqui layout medidas. E vou criar uma nova, que vai ser o meu layout, né, de especificação. Ok? Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V no meu cabeçalho e vou colocar aqui, então, alterar, né? Layout. Vou colocar aqui a minha página 3. E vou novamente, arquivo, inserir, meu projeto do Sketch, abrir. Ele vai carregar a última cena que eu mexi lá no Sketch. Vou com o botão direito, cenas, vou abrir o meu layout, clicar com o botão direito, colocar na escala 1:25, aqui, tá? Vou girar ela aqui, para que ela fique num tamanho melhor. E vou... Essa batida é minha cachorra, tá, gente? Que tá aqui do lado, querendo carinho, né? Então, eu acertei aqui a minha prancha. Vou deixar aqui ela bem certinha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar o que que são as peças que eu utilizei. De mobiliário solto, os eletrodomésticos, né? Tudo certinho. Vocês têm duas opções. Ou vocês podem numerar, né? Colocar 1, 2, 3, 4, né? Numerar. Ou vocês podem puxar as setinhas. Eu vou fazer da forma de puxar as setas, tá? Então, aqui, ele está aqui. Ok? E daí, nesse ícone aqui, ó, em cima, onde ele tá rótulo, ele já vem pra eu poder puxar. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, a minha banqueta. Eu dou um clique em cima da banqueta, tá? Vou direcionar onde eu quero, dou mais um clique e puxo pro ladinho pra onde eu vou escrever. Então, eu vou colocar aqui banqueta. Aí, vocês vão colocar cadeira, modelo, marca tal, modelo tal, tá? Então, aqui, cliquei, ó, ele ficou ali. E se eu quiser mudar, eu posso mudar o estilo da fonte. Então, eu clico aqui, dou 2 cliques, venho aqui na lateral, tá? Em estilo do texto. E eu posso aqui trocar o tipo do texto, colocar em negrito, aumentar a fonte, certo? Aí vocês aqui optam qual vocês querem. E se vocês quiserem, vocês podem também trocar o modelo da linha. Ó, eu cliquei aqui e ficou selecionado a linha. E daí, para mudar o modelo da linha, eu preciso ir lá em estilo da forma, lá na minha bandeja, estilo de forma. Aí eu posso trocar a cor, posso trocar aqui, eu vou colocar um pontilhado, olha só, já mudei, já mudou aqui, tá? Posso colocar um pontilhado, posso colocar uma linha, posso mudar aqui se eu quero ponto, olha só, aqui, que daí vai mudar a setinha lá, ó. Tá? Ou, se eu quiser, eu posso mudar aqui também, ele vai mudar a pontinha aqui, ou se vocês quiserem, pode também mudar a espessura da linha. Aí ele fica bem aberto para vocês optarem por qual vocês quiserem, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu refrigerador. Vou colocar aqui uma outra letra, vocês escolhem a que vocês querem, né? Vocês podem utilizar, é interessante que vocês utilizem toda a mesma letra, né? Para que ele não fique um carnaval, né? E o tamanho também, que seja todo o mesmo, tá? Aí vocês vão colocando o que vocês colocaram no projeto de vocês. Então, eu vou colocar aqui forno, micro-ondas. E daí não esqueçam de colocar qual que é o modelo que vocês utilizaram, tá? Não é somente colocar ali forno e micro-ondas. A minha cuba, o meu cooktop e a minha coifa, tá? E daí, o que que eu posso fazer também, gente? Eu posso colocar quais foram as texturas que eu utilizei. Como é que eu faço pra fazer isso? Aí, então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz pra gente colocar as texturas que a gente utilizou aqui. Ele é bem fácil também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inserir, tá? Só que em vez de inserir o meu arquivo, eu tenho uma pasta aqui que eu criei, que é com as texturas que eu utilizei na cozinha, tá? Então, aqui, ó, texturas cozinhas, e aqui estão todas elas, certo? Eu posso selecionar todas já, tá? E abrir. Ó, ele já veio todas pra cá. O que que eu vou fazer? Eu vou só mover pro lado aqui e diminuir ela um pouquinho. Para que eu diminua ela na escala, eu tenho que clicar em diminuir aqui, né, no mover, e no Ctrl, ó, que daí ele vai, desculpa, no Ctrl não, no Shift, que daí ele vai diminuir na medida correta, ó, sem mexer na textura. Aqui também, vou clicar no Ctrl. Aqui também, eu vou só tirar elas aqui de cima do meu projeto, né, da minha prancha.
E aqui são as texturas que eu utilizei. Se vocês quiserem, vocês podem colocar em formato quadrado, em formato de bolinha, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou ensinar aqui pra vocês a colocar em formato de bolinha. Eu vou fazer aqui na lateral, tá? A minha legenda, pra que eu consiga aproveitar aqui. Ou se vocês quiserem, vocês podem trazer a prancha mais pra cá, né? O layout mais pra cá e fazer do lado de cá. E vocês selecionam o jeito que vocês querem, tá? Então, o que eu preciso fazer? Vou clicar aqui primeiro no meu piso, tá? Cliquei aqui no meu piso, ele ficou azulzinho, venho aqui no círculo, clico em cima dele, ó, ele vai fazer um círculo em cima da minha cor, e eu vou colocar aqui um tamanho, tá? Se vocês digitarem, ele vai dar o tamanho, ó, aqui ele tá dando o tamanho do raio, tá? Eu vou colocar aqui um raio de 10 centímetros, tá? Então, eu vou colocar, desculpa, 10 milímetros, né? Cliquei. Então, ele fez aqui um círculo de 10 milímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar clicar na minha imagem, dar o Ctrl e clicar no meu círculo, ó. Então, ele clicou, ficou selecionado os dois. E com o botão direito, tá? Pode ver que tá selecionado os dois, eu venho aqui em criar máscara de recorte. Ó, então ele criou um círculo com a textura da minha peça. Vou mover ela pra cá, tá? Vou colocar ela aqui e eu tenho aqui uma das minhas texturas prontas. E eu vou fazer a mesma coisa com todas as minhas outras, tá? Clico na minha imagem, clico no círculo, faço um círculo em cima, vou clicar 10, que é em 10 milímetros, tá? Clico na imagem, clico no círculo, botão direito, criar máscara de recorte e criou aqui a minha máscara de recorte. Vou trazer ela pra cá, tá? E vou fazer a mesma coisa nos outros. Aqui ela ficou todas as minhas texturas, porém ela ficou muito, digamos que não ficou esteticamente bonito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro só ajeitar elas aqui, né? Alinhar à esquerda, então ficaram todas as minhas texturas certinhas. Vou selecionar todas elas aqui e vou criar um grupo, tá? Para que eu consiga achar o melhor espaço para elas aqui, certo? Então, vou vir aqui, vou mover a minha planta, tá? Mais pra cá. Aqui, ó, trouxe pra cá. Vou ajeitar as minhas peças aqui. Aqui, ó, gente, aqui é a mesma coisa. Se vocês quiserem alinhar, deixá-las alinhadinhas, vocês vão clicar nas 3 peças com o botão direito e vir aqui alinhar à esquerda, ó, elas vão ficar as 3 certinhas, alinhadinhas. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar as minhas texturas lá que eu criei, vou trazer elas aqui pra dentro, tá? Aqui. E eu vou criar um retângulo aqui em volta pra que ela fique um pouco mais bonitinha, né? Ó, aqui. E o que acontece, ó? Ela ficou por cima. Eu clico com o botão direito aqui em cima dela e vou aqui em... Deixa eu só encontrar aqui. Organizar. Colocar em primeiro plano, trazendo mais para frente, enviar para o fundo. Ó, certo? Ela foi para trás e as minhas imagens vieram para frente. Então, aqui eu criei um retângulo com minhas texturas e eu vou colocar aqui, se vocês quiserem, vocês podem puxar a setinha pro lado e escrever aqui qual que é a que vocês colocaram. Ou se vocês quiserem, podem só vir aqui com o texto, né? Ó, colocar aqui o nome, que é a minha bancada. Vamos pôr aqui mármore, vou colocar em letra maiúscula, né? Mármore, white, alguma coisa, né? Só para o nome da peça que vocês colocaram. Aqui é a minha madeira, que é a madeira que eu coloquei na cozinha. MDF, Nomad. Aqui, as minhas paredes, que é pintura, paredes, cor, camurça. Um exemplo, tá, gente? Aí vai depender de qual que foi que vocês colocaram. Aqui é o meu piso. Piso, revestimento, Portobello, tal modelo. Aqui é o meu revestimento da parede. Revestimento, aqui, parede, revestimento, Portobello, tal modelo. E aqui é a minha madeira da cozinha. Então, é MDF, cinza urbano. Ok. Coloquei os 3 aqui, todos eles, né? E vou trazer esse aqui mais pro ladinho. E agora eu vou alinhar todos eles aqui, pela esquerda. Aqui, vou clicar em todos eles. Botão direito, alinhar pela esquerda. Pronto. Tá aqui a minha legenda de textura. Tá aqui a minha planta de layout, minhas especificações de mobiliário solto e de eletrodoméstico. E tá pronta a nossa planta de layout. Então, gente, aqui, já criei aqui, ó, na lateral, nas minhas páginas, todas as páginas que eu preciso de prancha, tá? Aqui o meu cliente conceito, que daí, se vocês quiserem, vocês podem duplicar essa aqui e colocar de referência em modboard, tá? Layout com medidas, o meu layout com a minha especificação de materiais e com alguns itens, né, de mobiliário solto, eletrodoméstico, caso vocês tenham acabamento de ripado, alguma coisa, que vocês queiram destacar, vocês colocam nessa prancha aqui. Aí aqui tá a minha prancha de alteração, tá? Eu já fiz aqui, coloquei
né, a minha cena, daquelas que a gente criou lá. Já coloquei as medidas aqui, ó, então vocês precisam medir o que foi quebrado, tá? É interessante colocar até que medida que vai sobrar de parede, para que, vamos supor, um exemplo, o pedreiro vai lá quebrar, ele vai medir aquela parede ali, ele sabe que tem que ter 89 para cá, de parede fixa, para que ele tenha um ponto de onde seguir. Coloquei aqui a observação, né, puxei lá do rótulo, demolir parede, altura total de 2,90, e coloquei ali fechar a janela, a medida da minha janela, né, e em vermelho, porque são coisas que eu vou demolir, né. Ok? Minha prancha de alteração, a minha prancha de gesso, tá, gente? Depois eu fiz aqui um detalhe com aquela prancha que a gente fez, aquela cena que a gente criou, né? Daqui, só pra gente lembrar aqui, ó, tem o nosso gesso e aqui tem o nosso detalhe de gesso, né? Que eu ensinei vocês a criar a cena sobre esse detalhe que vocês vão colocar lá no layout. E aqui eu já trouxe ele pra cá, mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Pra gente colocar aqui. Aí depois tem a minha planta de iluminação, também já tá aqui, tenho que cotar e fazer aqui do ladinho a legenda de quais foram os materiais que eu utilizei, quais são os meus spots, o meu perfil, o meu lustre, né? Cotar, né? Colocar as medidas. Aí eu vou ter aqui a minha planta de elevação, também já está aqui na escala 1:25, só falta eu cotar ela e colocar algumas observações de cores, revestimentos, né, o que foi utilizado. Aqui tá a minha prancha de mobiliário, então olha só, aqui tá as 3 cenas que a gente criou lá. A minha cena de mobiliário, que é a minha cozinha inteira, aqui em perspectiva, a minha cena do mobiliário, que eu irei cotar, e a minha cena de mobiliário interno, certo? Então, aqui eu já coloquei as minhas 3, tá? O que que eu fiz? Essa aqui eu coloquei em escala menor, tá? Depois eu mostro qual pra vocês qual a escala que tá. E essas duas aqui está na escala 1:25, que são as que eu vou cotar, tá? E aqui a minha prancha também com a bancada, também já certinho na escala 1:25. Todas elas já está aqui com a parte do cabeçalho aqui embaixo, né? Ela já tá aqui bancadas, prancha 9, né? Página 9. E elas já estão todas aqui, então só falta agora eu começar a cotar elas. Aí, gente, um detalhe que eu esqueci de colocar aqui. A gente precisa sempre colocar a observação aqui embaixo da planta de qual escala que ela tá. Então, eu vou pegar aqui o meu texto, né? E vou digitar aqui embaixo. Dá um zoom aqui. Vou pegar o texto, vou clicar aqui e vou digitar escala 1:25, que é a escala que eu estou utilizando. Aí eu posso, se eu quiser, eu venho aqui no estilo de texto, tá? Posso trocar o tipo de letra que eu tô colocando, tá? Posso colocar aqui, né, se eu quero em negrito, aqui, ou o tamanho. Eu aconselho não colocar muito grande, vou continuar utilizando aqui ela no tamanho, tá? O tamanho da letra na 14, tá? E aqui, escolher uma letra diferente, tá? Só pra gente... Aí aqui agora eu vou alinhar ela aqui na lateral, tá? Se caso vocês não tiverem conseguindo, vocês podem mover com o teclado mesmo, tá? Ó, pra cima ou pra baixo, certo? Então tá aqui a minha especificação da escala, certo, gente? Acho que ela vai ficar um pouco desconfigurada essa letra aqui, vou deixar ela normal, sem ser negrito. Então, aqui, ó, tá ali, justificando, né, certinho com a minha escala. Eu vou copiar isso aqui e eu vou colar nas minhas outras plantas também, tá? Então, eu copiei e vou lá na minha página de layout com as especificações. Vou trazer ela pra cá. Aqui, ok. Vou na minha planta de alteração, aqui eu já havia colocado o outro. Vou excluir aquela ali, vou colocar igual a que eu coloquei nas outras. Vou na minha planta de gesso, também colocar aqui a minha escala. 1:25, porque foram todas elas que eu utilizei 1:25. A minha de iluminação também. Aqui. A minha planta de elevação. Vou trazer pra cá também a minha escala. O mobiliário, olha só, o mobiliário eu utilizei 2 escalas diferentes, como eu falei pra vocês. Essas duas aqui estão em 1:25. Então, eu vou colocar a observação aqui, né? E vou colocar lá na minha outra imagem também. Aqui. Ok? E daí, naquela ali que eu utilizei uma escala diferente, eu vou só verificar qual é a escala que eu deixei. Então, eu clico o botão direito, vou lá em escala, vou aqui, ó, ela tá na escala 1:50, tá, gente? Pra que ela fique um pouquinho menorzinha ali, porque se eu deixar ela na 1:25, ela vai ficar enorme, olha só, tá? Então, volto aqui, escala, e vou voltar na 1:50, que daí ela fica menorzinha ali, porque eu só quero mostrar o modelo que é a cozinha. E aqui eu vou colar, então, né? Vou dar o Ctrl V, deixa eu pegar ali a minha escrita, vou levar lá, e eu vou colocar aqui 1:50, que foi a escala que eu utilizei ali. Aqui, ok, escala 1:50, 1:25, 1:25. Vou ali nas minhas bancadas, também está na 1:25, tá, gente? Deixa eu só conferir aqui, 1:25. Vou mudar pra 1:20, ver se ela vai ficar muito grande, ó. Aqui dá até pra gente utilizar uma escala um pouco maior, porque eu vou utilizar essa prancha aqui só pra bancada, então dá pra aproveitar um pouco mais, né, já que a gente vai gastar o imprimento, então vou deixar um pouquinho maior, né?
aqui. Então, tá aqui. A escala que eu deixei aqui foi a 1:20, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui a legenda da escala 1:20, né? Vou deixar ela aqui embaixo mesmo, pra ela não acabar depois juntando com as minhas cotas ali. E vou editar aqui 1:20. Então, todas as minhas pranchas estão com as medidas de escalas, tudo prontinho, tá? E agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz o detalhamento do nosso gesso aqui, né? Então, o detalhe do nosso corte, que foi o gesso que vocês, né, o que vocês vão utilizar ali. Aqui eu tô colocando no detalhamento a minha tabica, mas lembrem-se, né, que lá no escrito do nosso trabalho, vocês têm que fazer um detalhamento que não seja do cortineiro ou da tabica. Então, quem utilizou a ilha aqui no meio, que fez aqui, vai fazer a mesma coisa, só que com uma cena em uma cena aqui do detalhe de gesso que vocês fizeram, certo? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente faz. Tô aqui com a minha prancha de gesso, certo? Eu vou dar um Ctrl C na minha planta aqui, tá? Que já está na escala 1:25, e vou dar um Ctrl V. Vai carregar. Então, olha só, ela carregou aqui, né, a minha cena. Eu vou fazer aquela mesma coisa. O que que acontece? Vou clicar com o botão direito, cenas, e vou procurar ali, ó, meu detalhamento de gesso, que é aquela cena que a gente criou lá no sketch. Ó, ela já alterou aqui, ela tá de ponta cabeça, porque a gente acabou girando aquela planta, então eu só vou pegar aqui e vou girar ela de volta. Pronto, girei de volta, ó, ela está aqui. O que que eu vou fazer? Vou diminuir essa cena, tá? Porque eu quero que ela mostre só aquele pedacinho ali, tá? E eu vou alterar essa escala aqui, porque eu preciso que ela fique numa escala maior para que ela mostre só esse pedacinho aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito nela, vou lá em escala e vou escolher uma escala que seja um pouco maior. Vou colocar aqui 1:10, ó. Ele já aumentou o detalhe que eu preciso ali. 1:10, ok, então uma medida bem boa. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mesmo esquema de circular, né? Fazer esse detalhe aqui num círculo, porque eu não quero que ela fique quadrada desse jeito. Então, eu vou clicar nela, vou pegar lá o círculo, né? E vou criar um círculo aqui. Pronto, criei um círculo aqui, vou clicar na minha imagem, vou clicar no círculo e vou ali em criar máscara de recorte. Ok, olha só, bonitinho nosso círculo aqui, né? Só que agora eu quero que ele fique aparecendo a borda aqui, ó, tá? Então, o que eu faço? Eu clico no círculo, vou lá em estilo da forma, ó, e eu vou alterar aqui o meu preenchimento. Eu vou alterar o preenchimento para preto e o traço aqui para preto também. Certo? Ó, então eu fui aqui, ó, mudei o traço para preto. Então, pode ver que ele fez o circulado em volta. Se vocês quiserem que ele seja tracejado, vocês mudam aqui embaixo para tracejado. Então, eu clico aqui e altero aqui. Olha só, ele ficou tracejado. Aí fica a critério de vocês, tá, gente? Vou pegar isso aqui, vou arrastar ele um pouco mais para cima, aqui para ele ficar mais alinhadinho. Ó, e vai ficar desta forma aqui, tá? E agora eu vou colocar uma linha aqui direcionando aonde que é o meu detalhe. Então, eu vou clicar aqui, vamos supor que ele seja aqui, e vou trazer a linha até aqui. Certo? Então, ó, tem uma linha aqui, e o que eu preciso? Se caso vocês optarem por deixar o círculo preenchido com o traço normal, dessa forma aqui, ó, vocês deixam a linha aqui também com o traço normal. Porque digamos que ele tá intercalando, ligando os dois. Mas, porém, eu vou deixar ele tracejado. Então, eu vou mudar aqui o tracejado para pontilhado e vou mudar o do círculo também para pontilhado. Ok. Agora, o que eu preciso? Eu preciso colocar a setinha na ponta aqui, né? Eu clico na minha linha, vim aqui, ó, em seta inicial, setinha aqui, e lá eu quero que fique um pontinho. Então, eu venho aqui no seta final, um pontinho. Pronto, ficou aqui então a minha setinha ali, mostrando onde que tá o detalhe que eu estou deixando uma escala maior aqui. E agora eu vou fazer um círculo aqui também, tá? Então, eu vou pegar o meu círculo aqui, vou formar um círculo aqui, tá? E ó, pode ver que ele acabou ficando branco. Pra que ele fique transparente, eu tenho que vir aqui na lateral, ó, onde tá preenchimento, e desmarcar ele. Ó, eu desmarquei e ele ficou transparente a parte de dentro, certo? Ó, então, a gente tem aqui o nosso detalhe de gesso criado, tá? Aí, aqui eu preciso colocar qual que é a escala que tá também esse detalhe, então eu vou copiar essa legenda aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V ali, vou arrastar ela pra lá e vou colocar aqui a escala dela, que é 1:10, que a gente selecionou ali. Se vocês acharem que tá muito grande essa escala, vocês colocam ela 1:20, tá? E vejam qual que é o tamanho, né, se fica mais ideal, tá? Mas pode ficar dessa forma. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai cotar esse detalhe que a gente fez. Então, a gente pega o dimensão lá e cota. Eu fiz aqui, então, um rebaixo de gesso de 21 centímetros, né? A espessura do meu gesso é de 2 centímetros, ok? E aqui o afastamento da tabica que eu fiz foi de 5 centímetros. Vou puxar aqui pra baixo. E pronto, daí vocês vão cotando conforme o detalhe que vocês fizeram ali, ok? E não esqueçam daí que a gente tem que cotar o restante do gesso aqui pra quem fez detalhe. Se vocês fizeram cortineiro, vocês têm que colocar as cotas do cortineiro, né? Se foi feito algum outro detalhe de rebaixo de gesso, vocês têm que fazer os detalhes também. Mas aqui agora, então, vocês já sabem como que faz pra gente fazer o detalhamento do gesso ali, ok? Então, gente, só um detalhe que eu havia esquecido de mencionar aqui, né? A prancha de bancadas, então, eu já deixei toda cotada. Vocês não podem esquecer de cotar sempre o centro do cooktop e o centro da cuba, né? Até o final, para que o marmoreiro ou o pessoal que vai trabalhar nessa parte saiba onde fazer a parte do recorte, né? E o furo.
E a gente precisa também colocar os modelos que a gente utilizou aqui, para quando eles forem orçar ou cotar questão de valores, eles saberem qual o modelo pesquisar. Então, aqui eu já criei uma pasta, né? Eu tenho uma pasta, essas aqui são as imagens de materiais que eu utilizei. Então, vocês podem salvar diretamente na internet mesmo esses modelos, tá? A minha indicação é que vocês sempre peguem uma peça, né? Uma imagem com o fundo branco, que daí dessa forma ele vai ficar com o fundo branco aqui também. Então, eu vou aqui, da mesma forma que eu fiz para inserir as minhas cenas, eu vou aqui no arquivo, né? Aqui em cima. Eu vou no arquivo, inserir. E já tá aqui as imagens que eu utilizei. Então, eu vou selecionar as três, né? Que é o meu cooktop, a minha torneira e a minha cuba. E vou abrir elas aqui. Elas vieram as três aqui, né? Então, eu vou só reduzir elas aqui. Pra eu reduzir no mesmo tamanho, eu clico no Shift, né? Então, ela vai diminuir no tamanho geral. Vou trazer ela aqui pro lado. A minha torneira também. E o meu cooktop. E aí vocês podem optar ou por colocar na parte de cima ou na lateral, né? Vocês podem optar por colocar como uma tabela, que nem lá no layout, né? Aqui. Só não esqueçam que aqui a gente precisa definir as cores, numerar elas, né? Então a gente pode colocar aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar também aqui onde está. Então o número 1 aqui na bancada, o número 2 eu tenho os detalhes do nicho, que é aqui dentro desse armário superior. Pintura das paredes a gente pode numerar aqui na lateral, onde seria a parte da parede. O piso, numerar aqui no piso. A parte de revestimento, que é a minha parede também. E o meu MDF cinza, que é o restante. Então é interessante sempre numerar ele para que direcione aonde ele está. Mas voltando aqui na parte de bancadas, então, se vocês quiserem, vocês têm a opção de criar a tabela com isso aqui, com as imagens, os nomes e numerar, né? Colocar 1, 2, 3, ou vocês podem puxar com a setinha, né? Como a gente já fez nos outros. Então, eu vou colocar aqui pra cima os meus 3 materiais. E eu vou puxar aqui, então, o meu rótulo, né? Aqui em cima. Vou puxar aqui no cooktop, aqui. E vou colocar o nome dele aqui, né? O modelo que eu utilizei. Aí vocês vão colocar aí cooktop e o modelo que vocês colocaram, Fischer, Electrolux. Aí vou puxar aqui também o da minha torneira. E o modelo, né, que eu coloquei. E o da minha cuba. Aí, se vocês quiserem alterar essa fonte, né, então vocês vão clicar nas três. Ou aqui no estilo de texto. Aí vocês podem mudar o tipo da letra, né? Negrito, tamanho. E colocar o nome que vocês, né, o modelo que vocês escolheram. Daí vocês podem optar por colocar na lateral, fazer tabela, colocar, né, dessa forma aqui com as setas, aí fica a critério de vocês, certo?